Já estamos ouvindo justamente a campainha e vamos direto do plenário. E retomando o julgamento conjunto da ação direta de inconstitucionalidade 5.277 e do recurso extraordinário 1.043.313, ambos sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, passo a colher os votos dos eminentes pares. A palavra está com o ministro Nunes Marques para que profira seu voto em ambos os feitos. Muito obrigado, presidente. Renovo meu boa tarde a todos. Eu vou me abster da leitura do relatório em razão de já adiantar o voto, enfim, acompanhando o eminente relator, e vou apenas passar a leitura de um resumo. O princípio da legalidade é elemento basilar de estruturação de nosso sistema tributário. A previsão remonta ao célebre princípio da impossibilidade de se instituir tributos sem a consulta daqueles que serão responsáveis por suportá-la. Garantir liberdade consubstancia diretriz voltada ao Estado e sociedade, no sentido de que a lei é o instrumento próprio de delimitação do espaço de atuação dos agentes. Isso significa dizer que todos os aspectos da regra matriz devam estar fixados em lei. Não por outra razão que a Constituição define em seu artigo 151, inciso 1, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. E ainda, no mesmo artigo 150, mas no parágrafo 6º, prescreve que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. A importe do princípio da legalidade, a Constituição a imposição deste ao conferir a possibilidade de que a fixação da alíquota de determinados tributos seja delegada ao Poder Executivo. Busca-se, com isso, flexibilizar a rigidez da legalidade para que o tributo possa atuar como instrumento de intervenção do Estado na realidade socioeconômica. Temos, na exceção, a confirmação da regra, uma vez que a mitigação do princípio da legalidade deve observar uma série de limites e parâmetros que serão definidos pela lei instituidora. Vejamos. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas, nos termos de lei complementar, e no parágrafo 1º, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. No artigo 177, parágrafo 4º, a lei que institui contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos. 1. A alíquota da contribuição poderá ser, a linha B, reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. As hipóteses, portanto, guardam relação com o papel interventor do Estado. Tem-se que observar, na utilização deste instrumento, a parcimônia necessária. Com tal horizonte em mente, esta Suprema Corte tem procedido com a suavização da rigidez inerente ao princípio da legalidade tributária. Nesse sentido, cumpre e tem em mente o que decidido pela Corte quando da análise do RE 838.284 Santa Catarina, de relatoria do ministro Dias Toffoli, julgamento paradigmático para o tema e que contou com sólidas posições pela mitigação da legalidade estrita ao reconhecer a possibilidade de a lei atribuir a ato infralegal a redução e restabelecimento de alíquotas de tributo, desde que observados os parâmetros legalmente estabelecidos. Na oportunidade, fixou-se o entendimento de que o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. Analisando a possibilidade de a lei instituidora da taxa relativa à RT atribuir
a ato infralegal competência para fixação de alíquotas, atentou o Supremo para a excepcionalidade do caso ante maior capacidade de administração pública por estar estreitamente ligada à atividade estatal direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar com maior grau de proximidade, quando comparado com o legislador, a razoável equivalência do valor da exação com os custos que ela pretende ressarcir. Fixou-se como tese que não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio Conselho de Fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. Entendimento similar pode ser extraído da ADI 4697, de relatoria do ministro Edson Fachin, e que, apreciada na mesma assentada do RE 838.284, assentou a constitucionalidade de lei instituidora de anuidade em favor de conselhos profissionais, que, estabelecendo o limite máximo de cobrança, delega a ato infralegal a fixação do valor exato a ser recolhido. Afirmou-se no mencionado precedente. No tocante à legalidade tributária estrita, reputa-se ser adequada e suficiente a determinação do mandamento tributário no bojo da lei impugnada, por meio da fixação de tetos aos critérios materiais das hipóteses de incidência das contribuições profissionais, à luz da chave analítica formada pelas categorias da praticabilidade e da parafiscalidade. Tenho para mim que as razões destes precedentes podem ser estendidas para o presente caso. Entendo que na análise dos dispositivos, ora em análise, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que a lei instituidora das contribuições estabelece todos os elementos da regra matriz de incidência. A definição de um valor máximo de alíquota a ser fixada pelo poder público. Como acima apontado, a medida vai em contra ao entendimento desta Corte, tendo em vista que as balizas estão inseridas em estritos limites legais. Atento para o fato de que o restabelecimento das alíquotas por meio de decreto tem sido parcial, ou seja, a tributação das receitas tratadas na legislação ora em análise hoje se dá em patamar reduzido se comparada com as demais receitas tributadas pelo PIS/COFINS. Até por isso, se prevalecer o entendimento quanto à inconstitucionalidade da delegação, o efeito prático da medida não seria a ausência de tributação, mas sim a tributação pela alíquota cheia do PIS/COFINS, a revelar a possibilidade de que um contribuinte venha a se encontrar em situação pior do que já está hoje. A variação de alíquotas dentro dos parâmetros legalmente fixados se justifica dentro de um contexto de maior flexibilidade ao Poder Executivo para realizar políticas regulatórias por meio de atos infralegais, mas dentro da competência atribuída pelo legislador. Não podemos desconsiderar o risco de enrijecimento da administração e a necessidade de se conferir certo dinamismo para que se possa fazer frente aos desafios que surgem. Tal grau de atuação, desde que conferida e delimitada por lei, observa o princípio democrático e a vontade do legislador ao reconhecer a excepcionalidade necessária. Cumpre analisar o pedido subsidiário realizado pelo recorrente quanto à possibilidade de dedução das despesas incorridas correspondentes às receitas ora tributadas, à luz do artigo 195, parágrafo 12 da Constituição Federal. Destaco que, muito embora o tema não tenha sido objeto de apreciação no âmbito do plenário virtual para fins de reconhecimento da repercussão geral, o ministro relator, ao promover a substituição do recurso paradigma, destacou a necessidade de submissão da questão também ao plenário do Supremo. Por entender que a questão deve ser afetada à sistemática do artigo 1035 e seguintes do Código de Processo Civil, reconheço desde já a repercussão geral da controvérsia e estendo a análise da questão os respectivos efeitos. Entretanto, entendo improcedente o pedido formulado pela recorrente. Digo isso, pois o Supremo, ao analisar os efeitos dos artigos 195, parágrafo 12 da Constituição Federal, tem afastado as alegações de afronta ao princípio da não cumulatividade para as contribuições ao PIS e à COFINS, em deferência ao desenho traçado pelo legislador. Nestes termos, menciono o recurso extraordinário 570.122, redator para o acordo do ministro Edson Fachin. Ante o exposto, senhora presidente, acompanho o eminente relator em ambas as conclusões, tanto para negar provimento ao recurso extraordinário, como para julgar parcialmente procedente a ação direta para dar interpretação conforme a Constituição Federal aos parágrafos 8 e 9 do artigo 5º da Lei 9.718 de 98, incluídos pela Lei 11.727 de 2008, estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo com base
nesses parágrafos, deve observar a anterioridade nonagezimal prevista no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. É como voto. Agradeço ao ministro Nunes Marques, que está a acompanhar o eminente relator, e passo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen, a todos os ministros, também ao vice-procurador-geral da República, o doutor Humberto Jacques, ao professor José Levi, advogado-geral da União, a todos os advogados que fizeram sustentações orais e sempre contribuindo para que o tribunal possa chegar ao melhor termo de julgamento. Presidente, eu quero iniciar parabenizando-a pelas palavras iniciais referentes à comemoração hoje do aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, como Vossa Excelência disse, assinada em Paris em 10 de dezembro de 1948, que constitui a mais importante conquista dos direitos humanos fundamentais em nível internacional. É a primeira vez que houve essa internalização dos direitos humanos. Isso sempre lembrado pelo ex-ministro dessa casa, professor Francisco Rezec, que apontava e continua sempre apontando que foi o primeiro grande momento em que o direito internacional se preocupou de forma consciente, de forma organizada, sobre o tema direitos humanos. E essa declaração, que hoje faz aniversário, elaborada a partir da previsão já da Carta da ONU de 1944, que estabeleceu essa necessidade dos Estados partes promovendo essa proteção dos direitos humanos. A própria composição na Organização das Nações Unidas, e aqui também faço essa lembrança, de uma comissão de direitos humanos presidida à época por uma das mulheres mais obstinadas na defesa dos direitos humanos e da igualdade de gênero, a primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. E hoje, presidente, temos uma feliz, saudável e grata coincidência de, nessa comemoração, no dia 10 de dezembro, sermos presididos, Supremo Tribunal Federal, por Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, exemplo de magistrada, que desde a primeira instância na Justiça do Trabalho também vem dedicando toda a sua vida à defesa dos direitos individuais, à defesa dos direitos sociais, na igualdade e garantia da dignidade da pessoa humana. Uma feliz coincidência, é uma honra hoje, presidente, ser presidido por Vossa Excelência, em especial nessa histórica data. Presidente, essa declaração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reafirmou a crença dos povos das Nações Unidas nos direitos humanos fundamentais, na dignidade, no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos, na promoção do progresso social, na melhoria das condições de vida, de sua ampla liberdade. Missão constitucional diária dessa Suprema Corte, no sentido de conceder efetividade e eficácia a todas essas previsões. A Corte tem essa missão, essa importantíssima missão de concessão de efetividade e eficácia. Então, novamente, presidente, parabenizo Vossa Excelência pela lembrança dessa importante data. Aqui, presidente, em relação aos julgamentos, tanto da ADI quanto do RE, vou ser extremamente sintético, uma vez que eu, o eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, detalhou em seu voto todas as questões importantíssimas. Não há dúvida que a Constituição Federal de 1988 consagrou um sistema tributário nacional como diretriz básica do direito tributário, e com duas características muito importantes
a rigidez e a complexidade. São características que todo direito tributário, todos os tributaristas sempre ressaltam. A questão da rigidez, uma rígida divisão de competências tributárias e de repartição de receitas, e essa complexidade a partir da existência de limitações do poder de tributar. A pergunta que se faz no presente julgamento é se ao analisar essa possibilidade das alíquotas da contribuição ao PIS, da COFINS, serem reduzidas e restabelecidas, que são o vai e volta, né? A possibilidade de redução e a possibilidade de restabelecimento por regulamento infralegal. Porém, nos termos do artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865, de 2004, se essa possibilidade respeita essa rigidez e complexidade exigida pelo texto constitucional, em especial, como foi aqui já ressaltado tanto nas sustentações orais, também pela Advocacia Geral da União, pelo Ministério Público e pelos ministros que me antecederam, em especial em relação ao princípio da reserva legal tributária, ou também conhecido como a legalidade estrita tributária, prevista no artigo 150, inciso 1º. Não tenho nenhuma dúvida que se a pergunta parasse um pouquinho antes, ou seja, se a pergunta fosse a possibilidade das alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal é constitucional? Se nós parássemos aqui, certamente a resposta seria, ao meu ver, negativa. Mas não é essa a questão analisada. Há um plus. A indagação que se faz é se a possibilidade dessas alíquotas serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, se elas podem serem assim, diríamos, manejadas nos termos do artigo 27, parágrafo 2º. Nos termos de uma verdadeira delegação específica do legislador infraconstitucional. O que se tem no caso concreto no RE, o que se tem abstratamente na ADI, é que todas as hipóteses de incidência do PIS e da COFINS foram bem delineadas nas leis 10.637 e na 10.833, que previram, inclusive, as alíquotas, 1,65% da PIS e 7,6% COFINS, redação original. Agora, por questões político-tributárias, a Lei 10.864, de 2004, previu a possibilidade dessa modulação, ou seja, dessa redução e posterior restabelecimento das alíquotas. Ou seja, dentro da rigidez e complexidade, a lei não alterou as alíquotas. A lei não permitiu que o Poder Executivo estabelecesse alíquotas superiores. O que a lei disse dentro da possibilidade e tratamento de questões político-tributárias, inclusive de incentivo à economia? A lei estabeleceu que aquelas alíquotas, 1,65 e 7,6, são o teto, podendo o Poder Executivo diminuí-las, podendo voltar, desde que não ultrapasse o teto. A lei poderia especificar, o Poder Executivo pode estabelecer 7,6, 7,5, 7,4, 7, ou seja, poderia do 0 ao 7,6, do 0 a 1,65, não. A lei, de forma expressa e específica, estabeleceu o teto, aquelas alíquotas previstas como teto, e a possibilidade de uma modulação sempre a favor do contribuinte. Aqui me parece que a questão que mereceria ser melhor tratada é exatamente essa, sempre a favor do contribuinte, porque as alíquotas estão estabelecidas, 1,65 e 7,6.
qualquer alteração será sempre a favor do contribuinte. Ah, mas depois voltou. Mas não prejudicou o contribuinte. Porque a previsão do teto beneficiou, porque antes não era teto. Antes era uma alíquota única. O que a lei veio a fazer foi transformar a alíquota única num teto. E qualquer alteração sempre em benefício do contribuinte. O parágrafo 2º do artigo 27 é muito claro. O Poder Executivo poderá também reduzir e restabelecer até os percentuais que tratam os incisos 1º e 2º do caput do artigo 8º dessa lei. Vale dizer, o teto. O artigo 27, parágrafo 2º, transformou uma alíquota única no teto máxima, na alíquota máxima, no teto. O que viesse seria benéfico ao contribuinte. Jamais poderia ultrapassar o teto. Não se tratou, a meu ver, de um cheque em branco ao Poder Executivo para estabelecer alíquotas. A alíquota já estava estabelecida, essa delegação não foi em prejuízo do contribuinte. Essa delegação foi em benefício, permitindo que se abaixe. Nunca acima do teto. Jamais acima do teto. Então, me parece, presidente, que não há aqui nenhuma inconstitucionalidade. Até porque, se inconstitucionalidade houvesse, isso foi destacado pelo eminente ministro Dias Toffoli, agora pelo eminente ministro Nunes Marques, se inconstitucionalidade houvesse, seria da delegação. Se houve inconstitucionalidade da delegação, quando a alíquota foi zero, seria inconstitucional também. É um elevador de alíquotas respeitando o teto. Não se pode dizer que a delegação a favor é constitucional. A delegação que não é contra, a delegação voltada ao status quo, ela é inconstitucional. Não, ou as duas são, ou nenhuma o é, e eu acredito que nenhuma é inconstitucional. Porque dentro dessa autorização legal, específica, que transformou uma alíquota única, ou duas, aqui um PIS, COFINS, essas alíquotas em teto, o legislador reduziu pelo decreto 5442 para zero as alíquotas, mas isso em 2005. 10 anos depois, em 2015, diante do novo cenário econômico, o governo federal restabeleceu as alíquotas até 1,65 e até 7,6, inclusive em patamares inferiores, porque poderia ir até 1,65, foi até 0,65. Poderia ir até 7,6, foi até 4%. Então, aqui, presidente, afasto, como fez, e acompanho o eminente ministro relator, afasto a inconstitucionalidade. Também entendo que não há violação ao princípio da não cumulatividade, como foi já salientado, até porque tanto o PIS quanto o COFINS surgiram no ordenamento jurídico, isso foi dito, então não vou alongar, surgiram no ordenamento jurídico como tributos cumulativos. A partir da edição das medidas provisórias 66 em 2002, 135 em 2003, que foram convertidas em leis que tornaram-se tributos não cumulativos. Mas, desde então, tornou-se possível o creditamento quanto a determinadas despesas, o que se evita a tributação em cascata. Mas o regime não cumulativo, posteriormente ganhou, isso também foi salientado, status constitucional com a emenda 42 de 2003, aquela que incluiu o parágrafo 12 no artigo 195 da Constituição. Agora, diferentemente do que ocorre com o IPI e o ICMS, em que a Constituição Federal impõe a observação do regime da não cumulatividade, nas contribuições sociais houve mera autorização constitucional para a instituição desse regime em determinados setores da atividade econômica. O parágrafo 12 do artigo 195, incluído pela emenda 42, é muito claro
a esse respeito. É assim, as leis, tanto a 10.637 quanto a 10.833, que instituíram o regime de não cumulatividade para as contribuições ao PIS e ao CONFINS, relativos a determinadas despesas, não decorrem de imposição constitucional. Até porque, repito, na época sequer havia sido introduzido o parágrafo 12 do artigo 195. Levando-se em consideração que a não cumulatividade, nesses casos, PIS e COFINS, não decorre de imposição constitucional, e sim da possibilidade de conformação da lei, é a opção do legislador, a meu ver, de suprimir o inciso 5º dos artigos 3º da lei 10.637 e 10.833, que previa a possibilidade de creditamento de despesas, encontra-se dentro do seu campo de liberalidade, não havendo, ao meu ver, qualquer violação ao artigo 195, parágrafo 12. Da mesma forma, afasto qualquer alegação de violação à vedação a efeito confiscatório, não me parece aqui que exista essa possibilidade. Por fim, presidente, da mesma forma que o eminente ministro relator bem pontuou, entendo que a delegação legislativa para esse elevador de alíquotas, né, sempre respeitando o teto máximo previsto em lei, não afasta a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, no caso do retorno das alíquotas, retorno total ou parcial até aquele teto. Porque a ideia da anterioridade nonagesimal aqui é uma garantia ao contribuinte, não que ele tenha a garantia de não aumento. E foi dito aqui numa sustentação oral que se referiu a aumentos. Óbvio, se foi para zero e aumentou, é um aumento, mas é um aumento dentro do teto permitido. Mas esse aumento é possível dentro do teto permitido, mas o contribuinte deve ter a possibilidade de se programar. E essa possibilidade de se programar se dá pelo princípio da anterioridade nonagesimal. Então, presidente, rapidamente, com essas ponderações, acompanho o eminente ministro relator, negando o provimento ao recurso extraordinário. Teria uma tese que no meu voto consta para apresentar, mas acompanho a tese de Sua Excelência, o eminente ministro relator. Na ADI 5277 também o acompanho, julgando procedente, parcialmente procedente, e dando a interpretação conforme sugerida por Sua Excelência. É o voto, presidente. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Passo a palavra ao ministro Edson Fachin. Senhora presidente, muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, também a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, os senhores advogados públicos e privados que comparecem a essa sessão virtual, bem como o senhor vice-procurador-geral da República. Senhor presidente, o exame que fiz na ação direta de constitucionalidade 5277 levou-me a concluir pela improcedência do pedido, entendendo constitucionais os parágrafos 8, 9, 10 e 11 do artigo 5º da Lei 9718, de 27 de novembro de 98, incluídos pela Lei 11727 de 2011. E os estudos conexos que fiz no recurso extraordinário 1.043.303 levaram-me a concluir pelo desprovimento do recurso extraordinário interposto, entendendo que são constitucionais o artigo 27 e o respectivo parágrafo 2º da Lei 10.865 de 2004 e, consequentemente, os decretos que, com base nele, reduzem e restabelecem as alíquotas de PIS e COFINS. Nada obstante as sustentações em sentido diverso, cumprimento o voto acutíssimo proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli. Sua Excelência me honrou com a citação de um precedente no qual eu já houvera adentrado a esta matéria e, por isso, tomo a liberdade de subscrever por inteiro o douto voto do eminente ministro Dias Toffoli, que, em meu modo de ver, de maneira
adequada, como sonha acontecer em voto de Sua Excelência, bem desatou esta questão, trouxe à colação o enfrentamento da filtragem constitucional dos dispositivos respectivos diante dos textos constitucionais que foram indicados como parâmetros de controle. Cumprimento Sua Excelência, o eminente ministro relator, juntarei a declaração de voto onde explicito citação de doutrina e jurisprudência sobre esta matéria, subscrevo os fundamentos e a conclusão de Sua Excelência e é como voto, senhor presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Olhe agora o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, só eu preciso dar uma andada aqui no meu gabinete que as luzes se apagaram. Já estou voltando. Fiat Lux. Desculpe, presidente, mas isso aqui no Supremo, quando você fica parado muito tempo, eles apagam. E apagou exatamente na hora que Vossa Excelência chamou o meu nome. E eu preciso de luz, não de escuridão. Essa é a verdade. É devido de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem luzes próprias. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Presidente, eu preciso dizer que eu tive algumas dúvidas e angústias do meu coração nesse caso, pelo desconforto que sinto em matéria tributária, onde o risco do abuso é sempre grande. Há duas áreas em que o risco do abuso é grande, matéria tributária e matéria penal. E eu tenho temores dessas delegações legislativas, para ser sincero. E a ausência de controle na manipulação dessas alíquotas tributárias. Porém, eu preciso dizer que a exposição do ministro Dias Toffoli, depois acompanhada pelos eminentes ministros, eu aplaquei um pouco as minhas dúvidas. E, embora me reserve o direito de continuar repensando a matéria, o verdadeiro sentido e alcance da reserva legal, em sentido positivo e em sentido negativo, eu, por hora, estou aderindo à posição trazida com maestria pelo ministro Dias Toffoli, com a experiência que tem na chefia da Advocacia Pública Federal. De modo que, com algumas dúvidas e angústias, eu, nesse momento, vou considerar válida essa delegação legislativa prevista no artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865 de 2004, inclusive pelo argumento de que, quando instituída e utilizada nos seus primeiros tempos antes desse último decreto, foi usado, na verdade, a favor do contribuinte, e tudo que teria ocorrido aqui seria a volta ao regime da legalidade. Portanto, neste caso específico, talvez não se possa vislumbrar uma ameaça ao contribuinte. É claro que, quando há a majoração, o contribuinte é afetado e nós teremos aí a anterioridade nonagesimal. Mas, no fundo, se decreto não houvesse, prevaleceria a alíquota mais elevada do que a que se tinha. Portanto, apesar das minhas dúvidas e angústias quanto à delegação legislativa em matéria tributária, não é este o caso ideal, talvez, para eu manifestá-las. Portanto, eu estou... não vou nem pedir vênia ainda, porque não houve divergência. Eu salvo aos eminentes advogados que muito bem se houveram na tribuna e me impressionaram por suas sustentações. Eu, por hora, estou acompanhando a posição do eminente relator, ministro Dias Toffoli, cumprimentando pela densidade do seu voto. Senhora presidente. Pois não, ministro Dias Toffoli.
Senhora presidente, as dúvidas do ministro Luiz Roberto Barroso também são dúvidas que me afligiram ao estudar e refletir sobre o tema concreto. Uma dúvida a mais, que é aquilo que nós sabemos, dos 20 anos para cá, de um aumento da legiferância em matéria de contribuições. Sabemos que tem um impacto no Pacto Federativo, na medida em que as contribuições sociais não são repartidas entre os entes. Mas, no caso concreto, tal qual Sua Excelência agora afirmou explicitamente, e eu já afirmara no início, que há fundamentos concretos para qualquer solução, eu optei por privilegiar a posição do legislador do debate político sobre a questão. Mas, sem dúvida, aqui também há essa questão que, uma vez que eu votei no sentido de placitar a posição do legislador, não há dúvida de que também há aqui uma advertência em relação e uma preocupação ao uso das contribuições como uma forma de subverter o financiamento do Estado em relação à federação como um todo. Mas, no caso específico, eu reitero e ratifico o voto em razão de tudo aquilo que eu já afirmei. Mas as dúvidas são, sem dúvida nenhuma, também presentes na minha mente. Mas chega um momento que nós temos que decidir, chega um momento que nós temos que emitir a nossa posição. E aí eu optei por essa deferência ao debate político que surgiu do Parlamento. E agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso as referências. Muito obrigado. Eu agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso, agora as considerações do ministro Dias Toffoli, e colheria o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, mas estamos com alguma dificuldade, então eu peço licença ao ministro Lewandowski para chamar, em primeiro lugar, o ministro Gilmar Mendes, porque Sua Excelência tem um compromisso de viagem. Assente, ministro Ricardo. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao ministro Gilmar Mendes. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu também vou acompanhar o voto do eminente ministro Dias Toffoli. Também compartilho das dúvidas quanto ao modelo de eventual delegação no plano do Executivo. Me parece que aqui nós estamos diante de um modelo de um decreto que a doutrina chama de autorizado. Eu até vou também guardar reservas em relação à aplicação da noventena, porque a mim me parecia que se há essa autorização e se já se sabe qual é o valor limite, teto, não haveria aumento de tributo para aplicação. Mas, diante da construção que se fez, fazendo apenas essa reserva como obter dictum, eu vou acompanhar às inteiras o voto do ministro Dias Toffoli, tanto no recurso extraordinário quanto na ADIM. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e ainda não conseguimos contato. A ministra Carmen Lúcia estava com dificuldades lá onde se encontra com a conexão com a internet. E não vejo a Sua Excelência aqui na nossa sala virtual. Então, colho o voto do ministro Lewandowski. Senhora presidente, boa tarde. Cumprimento-a efusivamente, sobretudo, não apenas pela condução
que faz com muita firmeza desta sessão jurisdicional, mas, sobretudo, pelo belíssimo e oportuno discurso que Vossa Excelência trouxe à colação, lembrando a todos que hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E Vossa Excelência o faz no momento que, infelizmente, o mundo todo está, de certa maneira, deslembrados destes valores e princípios e normas que estão estampados não apenas nos tratados e convenções internacionais, mas também nos documentos internos dos vários países, especialmente aqueles que se consideram países civilizados. Sobretudo, senhor presidente, os direitos de terceira geração, que é o direito à paz, ao desenvolvimento, à autodeterminação, à proteção dos direitos humanos, estão absolutamente carentes de uma observância mais estrita, de um cultivo mais acendrado por parte não apenas das autoridades, mas de todos aqueles que habitam este planeta. Portanto, senhor presidente, sejam as minhas primeiras palavras para homenageá-la pelo oportuno e vertical discurso que Vossa Excelência proferiu ao início desta sessão de julgamento. Senhora Presidente, quero também, tal como fez o ministro Gilmar Mendes e antes dele o ministro Luiz Roberto Barroso, quero manifestar as minhas dúvidas quanto a esta possibilidade da administração fiscal, de certa maneira, alterar alíquotas com base em numa delegação e portanto, por um ato interno próprio. Mas eu verifico, a partir do proficiente voto que foi proferido pelo ministro Dias Toffoli e pelos demais, pelo ministro Cássio Nunes, verifico que não houve nenhuma ofensa ao princípio da legalidade tributária. De outra parte, também não houve ofensa à proibição da cumulatividade, nem à vedação ao confisco. E de mais a mais, senhor presidente, eu verifico que as alíquotas passaram pelo teste do crivo da proporcionalidade, ou seja, não há, a meu ver, neste caso, nenhum excesso. São alíquotas, a meu ver, razoáveis e a administração manteve-se, portanto, não só dentro dos lindes da lei e do decreto, como também dentro dos lindes da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, senhor presidente, eu acompanho integralmente a conclusão a que chegou o ministro Dias Toffoli, tanto na ação direta de inconstitucionalidade, quanto também no recurso extraordinário como voto. Agradeço ao ministro Lewandowski e passo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio para o seu voto. Ante a síntese do voto, merecerei acerto a palma de ouro. Fixo algumas premissas. A primeira premissa: a Constituição Federal é refratária à delegação. Isso decorre do disposto no artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Qual foi o tratamento emprestado às delegações apanhadas pela Constituição de 1988? Foi o seguinte: ficam revogadas a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, e eu penso que já se passaram 180 dias. Sujeito este prazo à prorrogação por lei, princípio da legalidade, lei no sentido formal e no sentido, portanto, abstrato, a todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange
E aí há um elenco de situações. Ante o disposto no artigo 25 do ABCP, é inconcebível, nos dias atuais, ainda que isso parta do próprio Congresso, a delegação ao Executivo da prática de ato atribuído a ele, Congresso, pela Constituição Federal. E é princípio básico tributário da legalidade. Decorre do disposto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Qual é a matriz das contribuições, a regra matriz das contribuições? É a que se encontra, e já estou tomando muito tempo do colegiado, no artigo 149, mas devo fundamentar o voto porque vou adotar parcialmente ótica diversa da prevalecente até aqui. É a que decorre do artigo 149 do corpo permanente da Constituição de 1988. Vem-nos dela, Constituição, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos. Aí se tem, e aqui eu excluo, no caso concreto, a incidência desse dispositivo 146.3, no que remete à disciplina lei complementar. Basta uma lei ordinária para reger a matéria versada nesses dois processos. 151, que diz respeito ao princípio da legalidade. Tributo só pode ser criado, só pode ser aumentado, eu digo só pode ser reduzido, já que o administrador está vinculado à lei, por lei. Enquanto o particular pode fazer tudo que não esteja proibido em lei, o administrador só pode fazer o que está autorizado em lei. E se tem, no caso a seguir, o inciso 3, que versa a anterioridade, seja geral, seja a nonagesimal. A alíquota e base de incidência são elementos essenciais do tributo gênero, compreendidas aí as contribuições. Se são elementos básicos, devem estar previstos em lei emanada do Congresso Nacional. Não cabe, presidente, dar uma no cravo, outra na ferradura. Não cabe dizer-se que se a lei ou se o ato do Executivo, corrijo-me, cria tributo ou majora tributo, esse ato é discrepante da Constituição Federal. Mas se reduz tributo, é um ato harmônico com a Constituição Federal. E a Constituição excepciona certas situações jurídicas em que é possível a atuação do todo-poderoso chefe do Poder Executivo. E essas situações, porque a regra é o afastamento da delegação de ato próprio do Congresso ao Executivo, essas exceções estão nos artigos 153, parágrafo 1º, não vou fazer a leitura, 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha H e parágrafo 4º,
e 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. Então, o que nós temos? Nós temos a ADI. Nós temos a ADI e, na ADI, se impugna a atuação do Poder Executivo, que implicou a majoração, sim, porque se cogita da redução e do restabelecimento, implicou fixação, pelo menos, das contribuições, dos percentuais alusivos às contribuições. Mas o fez no tocante ao álcool, inclusive para fins carburantes. Ora, quanto ao álcool, a exceção está contemplada no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, a que me referi. Então, é improcedente o pedido formalizado na ADIM, e assim concluo. Mas tem-se o julgamento conjunto do recurso extraordinário a 1.043.313. E aí não se versa nesse recurso extraordinário. Eu não acredito que o contribuinte, que é o recorrente, daria um tiro no pé. Não se versa redução de tributos. Se versa, sim, o manuseio de alíquotas, mas não a teor da exceção contemplada na Constituição Federal, no que aponta como regra a atuação do Congresso. Versa, no caso, a contribuição para o PIS e COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Aqui não se cogita da comercialização deste ou daquele produto. Aqui não se cogita de situação concreta enquadrável na exceção a que me referi ou em uma das outras exceções também por mim referidas. Versa-se simplesmente ato do Executivo presente em si, ato praticado mediante o decreto 8.426, presente em si a receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Poderia o Executivo adentrar esse campo? Poderia, usurpando a competência do Congresso. Mas a Constituição Federal já não fala em delegação, porque não houve delegação para o Executivo dispor sobre essa hipótese de incidência. A usurpação, muito menos, está agasalhada, está referendada pela lei das leis, que a todos indistintamente submete, inclusive ao guardião dela, que é o Supremo. Ora, se firma a premissa segundo a qual não se tem autorização constitucional para a atividade desenvolvida mediante decreto pelo presidente da República, tem o que procede: o inconformismo do contribuinte. E repito o que eu já disse neste plenário: a corda não pode estourar do lado mais fraco, que é o lado do contribuinte. Por isso, julgo improcedente o pedido formalizado na ADI, na ação direta de inconstitucionalidade,
não julgo improcedente a ação, porque a ação é o ato de ir ao protocolo e dar entrada na peça inicial, e provejo o recurso extraordinário 1.043.313. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Infelizmente, não poderíamos escolher o voto da ministra Carmen Lúcia, porque não conseguimos restabelecer a conexão com Sua Excelência. E eu, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio e também ao ministro Edson Fachin, no ponto em que divergiu do eminente relator, estou subscrevendo na íntegra tanto as preocupações do eminente relator, quanto os fundamentos que levaram Sua Excelência a votar nos moldes aqui expostos com a maestria que lhe é peculiar. Por isso, eu também nego o provimento ao recurso extraordinário e provejo, em parte, a ação direta de inconstitucionalidade, ou, melhor dizendo, julgo-a parcialmente procedente para dar interpretação conforme aos parágrafos 8º e 9º do artigo 5º da Lei 9.718 de 98, incluídos pela Lei 11.727 de 2008, estabelecendo, tal como Sua Excelência, que as normas editadas pelo Poder Executivo, com base nesses parágrafos, devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no texto da nossa Constituição. Eu submeto... Senhora presidente? Pois não, ministro Fachin. Se Vossa Excelência, muito gentilmente me permitir, apenas para registrar que eu acompanhei integralmente o eminente ministro relator. Esse foi o meu voto. Ministro Fachin, então eu peço escusas a Vossa Excelência, mas pelas minhas anotações, Vossa Excelência acompanhou integralmente o relator, seguramente eu fiz uma anotação equivocada, no que tange ao recurso extraordinário. Vossa Excelência negou-lhe provimento, tal qual o relator. Mas quanto à ADI, eu anotei que Vossa Excelência havia julgado improcedente o pedido. Então, Vossa Excelência, eu retiro da corrente, digamos, minoritária. E peço escusas mais uma vez. Realmente foi uma falha da minha anotação aqui. Submeto agora ao plenário a tese proposta pelo eminente relator, embora entenda pelas manifestações que todos a elas aderiram, mas, ou melhor, não colhi o voto do ministro Marco Aurélio, mas submeto a tese. É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. Esse é o texto da tese apresentada pelo ministro Dias Toffoli. Colho o voto do ministro Marco Aurélio a respeito, porque sei... Já há tempo que eu tinha me desligado da sala eletrônica. A Vossa Excelência quer colher meu voto? Quanto? Só quanto à tese, embora eu tenha compreendido que Vossa Excelência, coerente como é, vá ficar vencido, mas não gostaria de lançá-lo vencido se assim Vossa Excelência não entender. Faço minhas as suas palavras.
Obrigada, ministro Marco Aurélio. Então, eu proclamo o resultado. Decisão por maioria de votos, julgando procedente, em parte, a ação direta de inconstitucionalidade 5.277, para dar interpretação conforme a Constituição Federal aos parágrafos 8º e 9º do artigo 5º da Lei 9.718 de 98, incluídos pela Lei 11.727 de 2008, estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo, com base nesses parágrafos, devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso 3, a linha C, do texto constitucional. Também, por maioria, foi negado provimento ao recurso extraordinário R$ 1.043.313, vencido o ministro Marco Aurélio. Aprovada a seguinte tese: é constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865 de 2004, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da CONFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. Julgamento... Pois não? Eu peço escusa por perturbar novamente Vossa Excelência, mas antes de encerrar apenas o julgamento, Vossa Excelência tinha razão, eu de fato fiz referência à improcedência. O eminente ministro relator adotou a técnica decisória da interpretação conforme e a conclusão prática é que chegamos ao mesmo caminho, chegamos à mesma conclusão por caminhos distintos. Por isso, eu estou reconhecendo a correção da anotação de Vossa Excelência e fazendo o ajuste na formulação, e para reiterar aqui que acompanhei e acompanho integralmente o relator, bem como a tese. Muito obrigado a Vossa Excelência e o colegiado. Muito obrigada. Eu digo, ministro Fachin, Vossa Excelência é um fidalgo. Senhores ministros, foi uma honra para mim presidir essa sessão da Corte Constitucional Brasileira nesta data. Permitam-me repetir, tão relevante para a humanidade, 10 de dezembro, Dia Mundial dos Direitos Humanos e 72º aniversário da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, marco civilizatório a ser celebrado e relembrado à exaustão na permanente luta e na resistência contra o retrocesso. Agradecendo a presença e a preciosa colaboração de todos, desejo um excelente final de dia e declaro encerrada a sessão.